Você sintonizou a rádio antifascista, O Partizano. Olá, ouvintes do Partizano. Neste programa conversaremos com o ator global e ex-presidente da República, José de Abreu, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira e um dos militantes antifascistas de maior alcance no Brasil. A entrevista faz parte das comemorações de 1 ano do Partizano, que iniciou as expedições pela internet em maio de 2020, em plena pandemia. Para continuar essa marcha e pagar os processos que acumulamos até aqui, precisamos da sua contribuição. Financie o Partizano pelo Catarse, no link da descrição deste podcast, e receba recompensas, desde garrafas de vodka e livros a cupons de desconto no site da Autonomia Literária. Não tem valor mínimo. Assim, você faz com que o Partizano continue existindo para converter seu vizinho bolsonarista ao antifascismo. Com vocês, o excelentíssimo Zé de Abreu, numa conversa com os partisanos Ivan Conterno e Beatriz Luna Buoso. Olá, ouvintes do Partizano. Estamos aqui hoje, pela primeira vez, entrevistando um ex-presidente, nosso querido ator e militante político, José de Abreu. Tudo bem, Zé? Tudo bom, Bia? Tudo bom, Ivan? Tudo bom, pessoal? Estamos aí, né? Tudo bem médio, né? Tudo bem médio. Cada dia a gente está vivendo numa montanha-russa aqui no Brasil, né? Além da Covid, ainda problemas políticos graves. Vamos lá, mas vamos lá. Então, Mr. President, Oxente, vamos começar falando sobre a sua vida, né? Talvez os mais jovens não conheçam tudo. Você nasceu em Santa Rita do Passa Quatro, né? Que é a cidade também de outros Zés ilustres aí, o Zequinha de Abreu, com seu quase xará, também o Zé Dirceu. O que você lembra dessa época da sua vida em Santa Rita do Passa Quatro? Você já se interessou por política e pelo teatro lá no interior? Não. Eu me lembro de muita coisa. Eu escrevi a biografia, tá para ser lançada, ainda não sabemos, tá dependendo da pandemia. Mas lembro de muita coisa. Eu saí de lá com 14 anos. Eu nasci a Santa Rita naquele tempo tinha 13 mil habitantes, era uma cidade muito pequenininha. O meu avô italiano veio para o Brasil como centenas de outros italianos e japoneses também, lá para o interior de São Paulo, para substituir os escravos na colheita de café e carpir café e tal durante o ano. Naquela época o PIB brasileiro dobrava, triplicava cada ano, sei lá. Eu sei que com 30, 40 anos ele comprou uma venda de secos e molhados, que chamava antigamente armazém de secos e molhados, que vendia coisas secas e coisas não secas, né? E que devia ser azeitonas, essas coisas que vinham em conservas. É uma boa pergunta, por que chamava armazém de secos e molhados? Mas então, e ele ganhou muito dinheiro com esse armazém, e comprou fazendas e tal, e eu nasci praticamente dentro de uma fazendinha que ficava muito perto da cidade. Então a minha vida era muito dividida entre o lado da cidade, onde eu brincava com os amigos da minha rua e tal, e o lado da fazenda, onde eu andava a cavalo, nadava no lago, e curtia essas coisas mais de lavoura, né? De ver plantação de algodão, plantação de café, muito café, óbvio, cana-de-açúcar, depois laranja e tal. Então, eu tive um início de vida bem rural. Assim, eu consegui curtir essa coisa da fazendinha do meu avô. Eu fui para São Paulo, capital, com 14 anos. Meu pai morreu quando eu tinha 9. A minha mãe era prendas domésticas, a filha do italiano. Meu pai, goiano, formado em Direito, foi para Santa Rita para ser delegado de polícia. E conheceu meu avô, o pai da minha mãe, acabou indo lá jantar e tal. Conheceu minha mãe e acabaram casando. E por parte de pai, o meu avô, Antônio Pereira de Abreu Júnior, foi advogado, depois juiz, desembargador,
teve um cargo, foi um fundador do Tribunal de Justiça, lá do Estado de Goiás. Ele é 100 anos mais velho do que eu, porque o meu pai era 52 anos mais novo que o meu avô, e eu sou 48 anos mais novo que o meu pai. Então, o meu avô nasceu em 1846, eu nasci em 1946. Essas coisas todas eu vi agora, terminando minha biografia, através de uma consultoria que faz toda a árvore genealógica da família, o Márcio, e conseguiu descobrir coisas incríveis sobre os dois lados, tanto o italiano quanto o brasileiro. Quando eu mudei para São Paulo, o teatro era uma coisa para mim completamente desconhecida. E política também. Eu tinha um tio em Santa Rita que foi vereador durante muito tempo, presidente da Câmara dos Vereadores, foi candidato a prefeito, mas perdeu. Aliás, meu pai estava ouvindo quando meu tio foi candidato a prefeito, em 1955. O Juscelino era candidato a presidente. Meu pai estava ouvindo a apuração em outubro de 55, quando passou mal e foi hospitalizado, e 10 dias depois ele morreu. Meu pai gostava muito de Juscelino. Meu pai era goiano, sabia que Juscelino tinha já o projeto de levar a capital para Brasília, eu queria dar um grande desenvolvimento para o estado de Goiás. Você interpretou Juscelino também, no cinema? No teatro e no cinema, 2 vezes, incrível. E na TV foi o Zé Wilker, eu fui fazer o Carlos Lacerda, que era o pior inimigo de Juscelino. E foi bom, porque quando eu estudei Juscelino para fazer teatro, e depois o cinema foi meio no embalo, né? Porque teatro a gente estuda muito mais. Quando pintou o Lacerda, eu sabia tudo da vida do Lacerda, porque eu tinha estudado quando eu estudei o Juscelino. Eu adoro fazer essas coisas históricas, porque eu entro numa de estudar a matéria. Quando você estuda com um objetivo assim, bem prático, estudar vira um prazer imenso, né? Então, se eu tenho alguma cultura, a pouca que eu tenho, eu cultivo quando eu estudo esses personagens. Quando eu fiz a Amazônia de Galvez a Chico Mendes, eu fui estudar toda a história do Acre. É um barato aquilo todo. E aí você tem aquela história dos seringueiros nordestinos, que era um batalhão que foi explorado quase como escravos, uma tristeza. É incrível como a história do Brasil se repete em todos. Quando eu estudei Guerra de Canudos, você vai lá e vê também como o Brasil oprime, né, os mais fracos, os menos favorecidos. A gente ainda vive na escravidão. Você começou a atuar no Tuca. A primeira participação no teatro foi já no Tuca ou teve outro contato anterior? Não. Quando eu cheguei em São Paulo com 14 anos, eu fui fazer o 4º ano do ginásio, depois eu fiz Química Industrial, odiei, e fui fazer Direito. E no primeiro dia de aula, alguns veteranos, inclusive o Zé Dirceu, vieram dar boas-vindas aos calouros. E 2 deles, o Omar Laino, que depois foi preso também, político, e o Eduardo Bonumar, eles estavam no Tuca, no grupo de teatro da Universidade Católica de São Paulo. Eu não sei porque a Cargas d'Água falou, vamos lá ver um ensaio, vamos lá. Eu fui. Nunca mais saí. Quando eu vi aquela coisa, aquele palco, aquelas pessoas, todo mundo vinha falar comigo, queria saber da minha vida e tal. E acabei começando como assistente de produção, e na mesma peça eu virei ator e nunca mais parei. Que era a Morte e Vida Severina? Eles já tinham montado Morte e Vida Severina. A gente estava ensaiando uma outra peça chamada O e A. O, a letra O, o símbolo de comercial, e A, porque os Os eram os retrógrados, a letra fechada, O, eram os velhos, os reacionários, e o A eram os jovens. Era uma peça sobre conflito de gerações, que foi a primeira peça de uma vertente do teatro moderno que ficou muito famosa, principalmente na Alemanha, chamado Dance Theater, que é um teatro menos falado e mais de movimento. Não chega a ser uma dança,
não tem a estrutura da dança, do balé, ou do jazz, ou do moderno, mas tem a linguagem corporal é mais importante do que a fala. E a gente fez com o EA o primeiro espetáculo brasileiro de Dance Theatre. E eu fiz Morte e Vida eventualmente, quando se remontava para algum evento e tal. Mas foi barato, porque o Chico Buarque era um músico, era um garoto de 24 anos, eu tinha 21, 22. E o Chico que compunha as músicas, tanto do poema do João Cabral de Melo Neto, era um alto de Natal pernambucano, Morte e Vida Severina, que ele compôs lindamente os temas. Em OEA ele fez temas que eram cantados só em mas a música e o movimento corporal era mais importante que o texto. Mas todo mundo entendia, tinha uma mensagem, obviamente, de esquerda na época, e todo mundo entendia. O teatro era uma forma de mudança social que a Uni defendia incentivar de uma forma? Ou você acha que... Como que foi Não, havia o papel do teatro? Não, houve uma revolução que começou... O Teatro Brasileiro de Comédia foi o primeiro grupo de teatro brasileiro que trouxe o brasileiro para o palco. Ainda um povo elitista, o dono da fazenda de café, sei lá, o dono da usina de açúcar e tal. Mas aí o teatro de arena trouxe o operário para o teatro, né? Como eles não usam black tie, o Gianfrancesco Guarnieri, pela primeira vez, trouxe o povo brasileiro para o palco. Personagens que eram do povo do Brasil. Isso o teatro de arena. E o teatro oficina, trazendo o Bertolt Brecht, junto o Arena também, que era um teatro extremamente político, trouxe essa carga política para o teatro. Que antes desses grupos não havia o teatro no Brasil ainda não havia... o teatro era muito careta. Claro que haviam peças que tocavam em política, obviamente, mas não era uma coisa como foi o teatro de arena e o teatro oficina. E aí o Tuca foi o primeiro que começou a trazer um teatro político para a universidade. Começou como teatro da Universidade Católica, e uma curiosidade, aquele prédio não chamava Tuca, chama-se Auditório Tibiriçá. Tuca era o nome do nosso grupo, que a universidade roubou e botou no prédio. Não sabia. Tuca era o grupo de teatro, era o teatro da Universidade Católica, TU. Aí o Tuca roubou, tem uma placa lá, Auditório Tibiriçá. Uhum. E aí o que aconteceu? O Tuca deu origem ao Tuca Rio, o Tuca São Paulo, deu origem ao Tuca Rio, que lançou a Renata Sorra e o Roberto Bonfim. E tinha o Tuca Nordeste, que eu não sei se teve algum ator que virou profissional. Mas aí teve o TESE, o teatro da Faculdade Sede Sapiências, que era de psicologia, e teve o TUSP, o teatro da USP. E teve vários outros grupos no Brasil inteiro que surgiu dessa ideia de transformar um grupo de teatro universitário numa bandeira política, de levantar uma bandeira política. E Morte e Vida Severina foi uma porrada, porque Morte e Vida Severina, além de ser um poema maravilhoso do João Cabral, que mostra a história do Severino, seria um retirante, um nordestino qualquer, que sai do sertão e vai para o mar. Como o mar como sendo a felicidade, a água, enfim, a vida nova, né? Ele só encontra nesse caminho tristeza, é morte em cima de morte e tal. E o Chico Buarque já era gênio naquela época, então juntou a fome com a vontade de comer, né? A literatura era maravilhosa, a música era maravilhosa, a Morte e Vida virou, no momento, em 1965, no momento que a gente estava sendo pressionado pela ditadura. E aí, Morte e Vida Severina é convidada para participar de um teatro universitário, um festival universitário na França. É nesse festival que tem aquela história do Chico Buarque doar um Fusquinha para financiar? Eu não sei se o Chico doou um Fusquinha, mas nós fizemos uma campanha lá em São Paulo
Eu sei que acho que era membro, o pai de algum dos membros do grupo tinha uma fábrica de mangueira de regar jardim. Sim. E a gente recebeu quilômetros de mangueiras que foram cortadas em pedaços domésticos e a gente ia vendendo de casa em casa para arrumar. E teve momentos tristes, teve gente, por exemplo, o Manel, que era uma pessoa maravilhosa, ele tinha tido 2 prisões já pelo DOPS, por panfletar a rua e pichar a rua contra a ditadura, e não deixaram ele ir e tal, não ganhou o passaporte. E tinha uma coisa de muita luta, e quando eles conseguiram ir para... Obviamente, o grupo tinha gente de alto poder aquisitivo, era a PUC de São Paulo. Metade do grupo tinha poder aquisitivo, a outra metade não e tal. Mas se conseguiu, foi todo mundo para Nancy, na França, que era o maior festival de teatro internacional do mundo. E quando eles se apresentaram lá, quando acabou a peça, foi 10 minutos de aplauso em pé. Foi uma coisa absurda. E aí o Tuca fez uma temporada em Paris, com um sucesso estrondoso, e foi fazer uma temporada em Lisboa também, com grande sucesso, que criou uma saia justa. Criou uma saia justa porque o João Cabral de Melo Neto era embaixador do Brasil. Era embaixador do Brasil em Lisboa. Mas foi muito engraçado, porque criou uma saia justa, porque o João Cabral de Melo Neto era embaixador da ditadura em Lisboa. E a peça dele é um libelo, não praticamente contra a ditadura, mas é uma peça de esquerda, uma peça que denuncia o funeral de um lavrador, é de uma tristeza, que fala: essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tirasse em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe desse latifúndio. Pô, era uma porrada. Como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar em profissões que fazem da morte ofício ou bazar. Era uma coisa assim, da fome, da seca no Nordeste, né? E criou uma saia justa para o João Cabral. Isso é só uma curiosidade. Presidente, vou chamar de presidente aqui, porque os nossos ouvintes, eles reconheceram seu mandato, tenho certeza disso. Fez um ano, eu não sei. Nesse projeto trabalhou o Roberto Freire, o anarquista, né? O Roberto Freire, na realidade, ele não trabalhou nesse projeto. O Roberto Freire foi o idealizador do Tuca. O Roberto Freire, o criador da somaterapia, psiquiatra, não é o Roberto Freire que foi do Partido Comunista e se entregou ao sistema, não. Era o Roberto Freire, psiquiatra, que chegou a escreveu livros, Cléo e Daniel, que foi transformado em filme, escreveu romances e tal, escreveu novela da Globo, e ele que criou junto com... Porque aí tem que fazer uma coisa assim. O Tuca foi criado por uma entidade política de esquerda católica chamada AP, Ação Popular. A Ação Popular, na época, dominava o movimento estudantil. E o Tuca foi um braço da Ação Popular. A Ação Popular tinha entre os seus próceres o Zé Serra. O Zé Serra foi presidente da UNE em 64, fugiu para o Chile. Quando o Tuca começou, o presidente da UNE era o Luiz Guedes, da AP. Depois foi o Travassos. Eu acho que depois do Guedes foi o Travassos, que também era de AP. E em 68 teve o congresso que a gente foi preso, que o Zé Dirceu seria eleito. O Zé Dirceu não era da AP, era da outra organização, da dissidência do Partidão. Mas o Roberto Freire conseguiu, então, trazer para o Tuca um peso, né, intelectual imenso. Logo no começo, ele trouxe o Silnei Siqueira para ser o diretor, o José Ferrara para ser cenógrafo. Eram artistas muito competentes. Eram 5 profissionais que cuidavam daqueles 40, 50 universitários que a gente não tinha salário, né? A gente não era profissional. A gente era teatro estudantil.
Agora, o que houve no Tuca foi que a qualidade dos dois espetáculos foi uma qualidade muito grande artisticamente. Por isso que a coisa funcionou bastante. Zé. Como aqui no Rio, o Tuca Rio também, eles montaram uma peça chamada Coronel de Macambira. Foi um sucesso, era linda também. Eu produzi em São Paulo. Fala, querida. Você fala de uma época, de um teatro tão político, né? Um cinema novo, a literatura, a música muito mais forte. Isso interferia muito na atuação política dos jovens na época, né? Como que você vê isso hoje? O que esperar, né, dessa juventude? Porque hoje mesmo a gente vive um governo até contra os livros. A censura voltando. É uma coisa impensável, Bia, porque quem viveu a ditadura, como eu vivi, assim, em 1964 eu tinha 18 anos, então eu peguei, assim, uma fase da minha vida dos 18 aos 30, né, com a ditadura. Então, obviamente que jamais eu esperava que a gente ia regredir aos tempos da ditadura. Imagine regredir aos tempos de quase Idade Média, né? Nós regredimos muito mais. Óbvio que a ditadura também tinha censura, e não era apenas uma censura política. Havia uma censura muito grande também, não só política e ideológica, mas havia também uma censura, a grosso modo, sexual, sei lá. Não se podia... Mas isso era até menos grave, né? A censura ideológica era muito mais grave. Hoje, além da censura ideológica, a gente tem uma censura absurdamente ridícula moral, né? Evangélica, né? Uma coisa assim, de um cristianismo baseado no Antigo Testamento, né? Eles são cristãos, mas eles só falam no Antigo Testamento. Eles estão cada vez mais chegando... tomando símbolos do judaísmo, como o kippá e o talit, né? Deixando a barba crescer. Então, estão criando um monstro chamado comunismo, que eu acho que nem na época da ditadura era visto assim. Quer dizer, o Barroso ontem foi chamado de comunista. Quer dizer, quem não é bolsonarista é comunista. Hoje o Bolsonaro publica um negócio no Facebook dele que é completamente ridículo. Só um nécio, só um idiota completo vai acreditar naquilo. Mas é a linguagem que eles estão acreditando. Tem um terço... Embora a gente tivesse essa desconfiança, existe um terço de brasileiros que são imbecis. E como disse o nosso querido... estudioso da internet, a internet deu voz aos imbecis, e eles estão aí conseguindo eleger. É um governo anticultura também, né? É um governo anti tudo que é bom. Tudo que é bom. Querendo alienar, né, o povo a qualquer... É antifeminismo, é antissexo. Anticiência. É anti tudo que é bom. É o governo dos Jairinhos, né? Jair e Jairinho, são... O Jairzão mata 300 mil, o Jairinho mata 1. Mas há um simbolismo nisso, né? Mas na época vocês já se davam conta de que a situação tinha se agravado ou era uma coisa ainda incerta? Porque eu também fui preso numa situação de movimento estudantil, na época não era tão pesado o clima político como agora, e eu fiquei com o cu na mão, né? E naquele congresso lá da Uni, parece que o Zé Dirceu tá tranquilo, tá fumando cigarrinho lá. Não, é porque em 68, antes do AI-5, havia tortura já. A tortura sempre existiu no Brasil. Mas a tortura não tinha chegado na classe média. A tortura de 64 a 68 foi executada muito mais em cima de políticos profissionais. Quer dizer, ou políticos como o Ben Paiva. O Ben Paiva, mas e também alguns militares de esquerda, né, que foram presos, pessoal do Partidão que foi preso. A tortura ainda não era uma política de Estado. A partir do AI-5, lá por 67, a gente no movimento estudantil já tinha uma percepção de que havia
uma parte do Exército Brasileiro queria um golpe dentro do golpe. A gente chamava de golpe branco, que deu no AI-5. E aí, depois do AI-5, aí realmente a coisa radicalizou, porque não havia mais nenhum espaço para a participação política do estudante. Quer dizer, tudo foi proibido, né? Se eu fui preso por participar do Congresso da UNE, você imagina, depois do AI-5, o que aconteceu. Quer dizer, não só a UNE continuou proibida, como foram proibidas quaisquer tipo de manifestação pública. Teve uma época que não podia nem reunir na sua casa. A ditadura nomeou todos os porteiros de prédio, ninguém mais lembra dessa lei. Todo porteiro do prédio passou a ser agente reservado da Delegacia de Ordem Política e Social. Eles eram obrigados a denunciar quaisquer reuniões que tivesse na sua casa, que juntasse mais de 5 pessoas, eles eram obrigados a denunciar. Podia ser até aniversário do seu filho. Todo mundo que entrava a ditadura obrigou a todos os prédios a fazer uma ficha, como se fosse uma ficha de hotel, mas era uma ficha policial. Todo morador do prédio, quando entrava no prédio, se alugava um apartamento. Você, sua mulher, seu filho, o porteiro te dava uma ficha para cada um. E você tinha que botar teu nome, tua identidade, título de eleitor, certificado de reservista, uma ficha. E essa ficha uma ficava no prédio e outra ia para o Departamento de Ordem Política e Social. Quer dizer, eles começaram a ter os endereços de todos os cidadãos brasileiros que não morassem em casa. Isso foi uma coisa terrível, entendeu? Eu tive prédio que eu me recusei a fazer ficha. Aí tinha reunião do síndico. Aí mandava, aí uma hora tinha que vinha um policial e obrigava você a preencher a porra da ficha. Era realmente um estado policial violento. A diferença de hoje é que hoje você tem... a ditadura dava um clima de legalidade jurídica, com as histórias dos atos institucionais, como foi o quinto, foi o mais violento. Tinha também umas outras atos complementares que mudavam as leis ao bel prazer dos gorilas, como a gente chamava os ditadores de plantão. Como que foi a sua chegada na TV? Você começou pelo cinema, né? Antes de começar na TV? Eu fiz uma cena num filme em 1968. O EA tinha uma projeção de um curta-metragem falando de guerras, antes de começar. E quem dirigiu foi o João Silvério Trevisan. Foi um dos criadores de uma revista gay, o Lampião. Ele foi um dos primeiros gays revolucionários. E o Trevisan produziu um filme chamado A Luz, Manequim e Mulher e convidou alguns atores do Tuca para fazer papéis pequenos. E eu fiz uma cena onde eu paquerava a mulher do Francisco Coco e dava uma porrada nele. Depois, quando eu saí do Tuca, eu fiz o Sítio do Pica-Pau Amarelo, fiz uma peça, Electra, de Sófocles, e depois fui preso quando eu estava em cartaz. Eu fui preso no Congresso da UNE, eu estava em cartaz em São Paulo, com teatro. Como é que foi esse dia da prisão? Vocês ficaram com medo ou estavam tudo sob controle? A gente passou, por volta de 4 horas da manhã, assim, eu fui acordado. Eu era muito próximo do pessoal que fazia segurança, que tinha organizado o Congresso. O Congresso foi organizado pela OEE de São Paulo. O Zé Dirceu era o presidente. E eu era muito ligado ao Zé. Éramos 3 Zés: Zé Mentor, Zé Dirceu e Zé de Abreu. Zé Mentor depois foi deputado do PT durante anos, morreu agora, o ano passado. E às 4 horas da manhã me acordaram, a gente fez uma reunião, que o sítio ia ser invadido. Havia um esquema de fuga para a liderança, para o presidente da UNE, o vice-presidente da UNE e pessoal das UES, não só de São Paulo. Havia 2 ou 3 carros prontos para sair. Mas como nós éramos da ala do Zé Dirceu, não éramos da AP, eu era do Tuca, mas eu nunca fui de AP. Então, o que aconteceu? O pessoal de AP desconfiou da gente, achava que a gente queria melar o Congresso.
porque ia ser o dia da eleição. E havia José Dirceu e Vladimir Palmeira do lado de cá, e do lado deles havia o Jean-Marc Van der Weyde, que era candidato pela AP. O pessoal de AP não quis fugir, dizendo que era armação nossa. E o nosso pessoal não quis fugir porque o pessoal de AP ia ficar, ia ser preso, e a gente ia conseguir sair e ia pegar mal. Então resolvemos cair todo mundo junto. Por volta de 5h30 da manhã, quando clareou o dia, começamos a ouvir rajada de metralhadora e quando a gente viu, ele estava cercado. De todo o Congresso. Era um sítio, tá? Eles cercaram o sítio inteiro. Foi soldado pra caramba, era muito soldado. Quanto tempo, Zé, você ficou preso? Eu fiquei 1 mês no presídio Tiradentes, onde a Dilma ficou, depois eu fiquei mais 2 meses no Carandiru, como presidiário. E não teve processo, não. Botaram a gente lá e esqueceram. Zé Dirceu ficou 1 ano. O Omar ficou 1 ano. O Omar acho que ficou mais de 1 ano, porque o Zé Dirceu e o Vladimir foram trocados. E o Travassos foram trocados pelo embaixador Elbo. Pelo embaixador americano, Charles Elbo. E você foi torturado lá, Zé? O Omar saiu do quartel onde ele estava, conseguindo botar o Omar numa delegacia de polícia, misturado com preso comum. Mas eles foram esquecidos, né? Esse processo do Congresso da Uni nunca deu nada. Mas teve tortura, apanharam, como que foi? Não, levamos porrada na chegada, no DOPS, lá, quando trocou do presídio do Tiradentes para o Carandiru, a gente levou umas porradas, mas não houve tortura. Eu saí 2 dias antes do AI-5. Quem não saiu mais, entendeu? E na TV você fez o Pica-Pau Amarelo? A TV demorou muito. Eu fui para a Europa, fiquei um tempo na Europa, porque o Brasil estava... Depois de 70, depois do AI-5, eu vim embora para o Rio de Janeiro. Teve uma ordem de prisão para todo mundo do Centro Acadêmico 22 de Agosto, que era da Faculdade de Direito da PUC. Eu tinha sido fotografado pelo Estadão, pelo Jornal da Tarde, numa passeata muito violenta, que a gente queimou uns 12 carros da polícia, que foi logo depois da Batalha da Maria Antônia, de uma guerra que teve entre o Mackenzie e a filosofia da USP, onde o pessoal do Mackenzie usou arma de fogo e deu um tiro no peito de um secundarista. Era o segundo que morria. Primeiro tinha sido o Edson Luiz Souto, aqui no Rio, no calabouço, e depois mataram esse estudante em São Paulo. E o Zé Dirceu pegou a camisa do menino, cheia de sangue, e a gente fez uma passeata espontânea, sem organização nenhuma, foi extremamente violenta, e terminou essa passeata, sempre terminava, por incrível que pareça, ou a gente ia quebrar o Estadão, que era um dos grandes representantes da ditadura, ou a gente ia quebrar o Citibank, que era um protesto contra os americanos, que a gente sabia que estava por trás da ditadura, como está por trás da Lava Jato, e todo mundo sabia, e ontem o Le Monde provou. E eu fui quebrar a vitrine do Citibank, que tinha um fotógrafo dentro do banco que me fotografou. Eu peguei um processo. E depois, por uma coincidência da vida, um parente de um dos diretores do centro acadêmico ficou sabendo que a gente estava numa lista para ser presos. E aí a gente fugiu e fui embora para o Rio. Eu vim embora para o Rio. E fiquei aqui no Rio dando apoio logístico a VAR Palmares, depois a VPR. Mas eu nunca peguei em armas, não. Mas logo depois não dava mais para ficar no Brasil. Aí eu fui embora para a Europa, fiquei um tempo lá. E quando eu voltei, eu fui para Pelotas, para o Rio Grande do Sul, casado com uma pelotense, e nós fomos para Pelotas para dar aula na Universidade Federal. Eles estavam implementando um curso de educação artística e precisava de gente da área de teatro. E a gente foi morar no Rio Grande do Sul. Lá que eu recomecei, em Pelotas, eu recomecei minha carreira artística, em 74, por aí. Em 77, eu fiz uma peça que fez muito sucesso. Fomos convidados a se apresentar em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo. Foi um sucesso muito grande. Todo mundo ficou meio de olho em mim. Eu era o protagonista da peça. Depois, em 79, eu fui convidado para fazer um filme gauchesco,
mas dirigido por um argentino, que chamava A Intrusa, baseado num conto do Jorge Luiz Borges, com música do Piazzolla. E com esse filme eu ganhei todos os prêmios. Foi filmado no Rio Grande do Sul. E quando eu estava em Gramado, quando eu ganhei o prêmio em Gramado, a Globo, tinha um diretor da Globo lá, o Roberto Talma, e me contratou. E eu vim embora em 80, eu vim embora para o Rio. Você se considera gaúcho por conta dessa parte da sua vida? Olha, eu me agauchei. O Rio Grande do Sul é um estado que te mobiliza demais. Eles têm um amor pelo estado, tem essa coisa de ser na fronteira, né? Aquela fronteira foi sempre muito objeto de guerras e tal. Então o gaúcho é um brasileiro muito especial. E eu me apaixonei também pela literatura gaúcha, né? Não só Érico Veríssimo, Mário Quintana, mas tem João Simões Lopes Neto, que é meio um precursor de Guimarães Rosa, é uma literatura genial e tal. E essa peça que eu fiz, se chamava Salamanca do Jaral, era do João Simões Lopes Neto, era uma lenda gauchesca, muito bonita. E eu meio que me agauchei, tanto que quando o diretor do Rio de Janeiro, um argentino que morava aqui, Carlos Hugo Christensen, ele foi me contratar, eu não falei que eu era paulista. Ele falou, você é considerado o melhor ator gaúcho. Eu fiquei na minha, cabelão de gaúcho, bigodão de gaúcho. No último dia de filmagem eu falei, eu sou paulista. Olha. Ele falou, bom, agora já era, né? Eu falei, claro, por isso que... E aí você retoma a sua carreira artística e como que fica a militância política? Como que você conciliou? Quando eu cheguei aqui, lá em Porto Alegre, eu criei a Associação dos Produtores de Teatro do Rio Grande do Sul, fui presidente 2 vezes. Depois eu criei um pré-sindicato, a Associação Profissional, que chamava. Foi uma militância política muito mais em termos de classe, não é classe artística, não existe classe, a gente não é uma classe, é uma categoria. Lutei muito para conseguir o reconhecimento da profissão do ator, porque a gente não havia uma profissão reconhecida, nem ator, nem iluminador, nem diretor, nem contra-regra, nem... A gente conseguiu fazer uma lei, o Grande Otelo foi a Brasília assinar a lei junto com o ditador de plantão, e por acaso a lei foi promulgada no dia do meu aniversário, no dia 24 de maio de 1977. A gente fez um congresso de artistas e técnicos lá em Canela, no Rio Grande do Sul, que a gente organizou. Depois que eu cheguei aqui no Rio em 80, logo em seguida houve a abertura, né? Tava aquela abertura política e tal, e logo a ditadura acabou, veio o ar da democracia. E aí me lembro de ter participado da campanha do Lula de 89, óbvio. Teve a campanha das diretas já, que foi um balde de água fria, quando a gente perdeu, né, aquela emenda do Dante de Oliveira. Depois teve... Aí veio a campanha do contra o Collor, né, que foi uma loucura, que não foi uma tristeza, porque o Lula estava subindo. Eu ajudei a organizar um showmício que teve na Praça da Apoteose. Todos os cantores foram cantar. Aquele pessoal que cantou o Lula lá, aquele histórico. Aquele dia foi no Circo Voador, mas teve um outro show. E no último comício do Lula, já no segundo turno, que estava todo mundo apoiando o Lula, Brizola, todo mundo apoiava o Lula não conseguia chegar no palco, porque todo mundo abraçava e estava cheio de gente, e eu falei, eu estava com o Zé Dirceu e o Lula, eu falei, Lula, peraí, abre a perna aí, enfiei minha cabeça e levantei o Lula nas minhas costas e fomos embora pro palco, o Lula poder fazer o discurso final. Vai ter muita ouvinte com inveja de você. Você filiou ao PT nessa época, Zé? Não. Eu sempre fui muito... Eu nunca obedeci ordens, assim. Eu acho que eu sempre fui um petista meio independente. Não, foi mais tarde, foi agora, há pouco tempo aqui. Tá. O golpe criou interesse, retomou o interesse que você tinha pela política, de certa forma? Porque, pelo menos, do que a gente acompanha... Não. Foi... Quando o Lula assumiu, em 2002, obviamente que houve uma esperança imensa, né?
E o meu amigo Zé Dirceu foi ser ministro da Casa Civil. Pô. O Zé Dirceu era um dos responsáveis pela eleição do Lula, né? E obviamente que a gente tinha ganho a eleição. Então, pela primeira vez eu ia ser governo, né? O PT ia ser governo. Em 2005, quando começou aquela história do mensalão, eu tive um insight. Um dia eu fui encontrar com o Zé Dirceu lá na Casa Civil, e eu numa reunião que teve lá, o Zé Metrô estava lá também, eu falei, Zé, eu acho que você vai ser caçado. Quase me expulsaram do palácio. Você está louco, era impensável isso. Mas eu tinha uma teoria, essa teoria da conspiração, né, que toda vez que eu tenho essa teoria da conspiração, dá certo. Eu não tinha a menor dúvida que a Lava Jato era patrocinada pelos americanos. Não precisou o Le Monde ontem vir me dizer isso. Era uma coisa que a gente sabia. Deixa eu perguntar uma coisa, só para encaixar no que você estava falando. Como que foi nessa época da primeira eleição vitoriosa do Lula? Você, na época, se não me engano, estava contracenando com a Regina Duarte, que fez aquela campanha de que tinha medo. Não, eu estava em Pelotas. Não? É aquela novela Desejos de Mulher era... Eu estava em Pelotas fazendo a Casa das Sete Mulheres. A Casa das Sete... Estava com a Beth Mendes. Sim. Estava com a Beth Mendes, porra, que depois foi deputada do PT, estava com o Werner Schunemann, estava com um monte de gente de esquerda lá. A gente foi pro caminhão festejar a vitória do Lula. Mas você contracenou com a Regina Duarte um pouco antes, então? Eu contracenei algumas vezes. Eu contracenei em Sétimo Sentido, eu fiz algumas cenas. Sétimo Sentido, o personagem dela voltava pro passado, e eu era o marido dela no passado. Depois eu contracenei com ela alguma novela chamada Desejos de Mulher, eu era marido dela, eu fazia um vilão, um bandidão. E você contracenaria com ela hoje, Zé? Não há mais clima. Acho que é a única pessoa que eu não contracenaria. Eu contracenei há 2 anos com o Vereza, antes dele me processar. Ele já tinha falado um monte de merda na última eleição da Dilma. A Folha botou 2 atores, um que apoiava o Serra, um que apoiava a Dilma, e ele falou um monte de merda, mas ficou por aquilo. A Folha dividiu uma página inteira em 2 pedaços, ele falava as coisas dele, eu falava as coisas minhas e tal. E depois a gente foi contracenar, quando ele entrou no estúdio, eu fui abraçá-lo, e a gente, nada a ver, contracenou na boa. Aí depois, agora, quando eu briguei com a Regina, ele foi defender a Regina, ele estava apoiando o Bolsonaro. Porra. E aí eu chamei ele de esclerosado, bandido, idiota, sei lá o quê, e ele me processou e perdeu. O Dallagnol também te processou, né? Fiquei sabendo. O Dallagnol, fiquei sabendo. O Dallagnol, agora a gente vai provar na justiça que tudo que eu falei do Dallagnol é verdade. Eu acho que o Dallagnol não vai ser difícil provar. E agora, depois dessa do Le Monde, embora ele esteja me processando num juizado de pequenas causas em Curitiba, os meus advogados já entraram com uma petição ao Supremo Tribunal Federal para usar as mensagens da operação spoofing para eu poder me defender. Você não pode usar provas obtidas de maneira ilícita para acusar alguém, mas você pode usar para se defender. Nós estamos aguardando o ministro Lewandowski ver se ele vai autorizar. Mas mesmo que não autorize, a gente vai tentar provar na justiça que tudo que eu falei de Dallagnol é verdade. Zé, bom, seu Twitter é um sucesso, né? Sempre vira notícia, você fala o que tem que falar mesmo, e a gente acompanha, né? Muitas ameaças, vira e mexe processo que você tem recebido. Até o Reinaldo Azevedo entrevistou o Lula recentemente, e ele falou, né, que tanto que ele fazia críticas na época do governo Lula, ele não perdeu nenhum emprego, e que agora, com a Lava Jato e o Bolsonaro, já foram vários. Também tem atrapalhado? Você já chegou a perder emprego por conta das suas posições nas redes? Não, o Reinaldo fazia parte, junto com o Augusto Nunes e o Diogo Mainardi, eles me atacavam semanalmente. O Reinaldo talvez tenha sido o que mais me atacou. Inclusive, muitas vezes de graça. Tinha
O Diogo Mainardi me chamava de mensaleiro das artes, ladrão, não sei o quê, e o Reinaldo fazia aqueles textões dele na Veja e tal, né? Me atacando e tal, um levantava a bola do outro e tal. O que aconteceu com o Reinaldo é que, como ele é... Aliás, dos três, o único que virou bolsonarista foi o Augusto Nunes, né? O Diogo Mainardi também pulou fora. Mas o Reinaldo, depois que teve aquela conversa dele com a Andréa Neves, a irmã do Aécio, gravada ilegalmente, né? Não se pode gravar uma conversa de jornalista com a sua fonte. Eu acho que aquilo bateu nele de uma maneira muito forte, a ponto dele repensar toda a sua vida, né? E deu um triplo carpado, né? Virou um grande defensor da democracia. Ele defendia o antipetismo, né? Para ele, depois eles perceberam, assim como o Felipe Neto, que o PT nunca perseguiu ninguém, né? Nunca perseguiu ninguém. Eu nunca processei esses jornalistas todos. O Felipe Neto fez a mesma declaração. Enquanto ele estava... O Felipe Neto fez a mesma declaração parecida com o Reinaldo, de estar sofrendo muito mais agora, né, que nos governos petistas. Nunca sofreu com Lula, nunca sofreu com o governo do PT. A Dilma dizia que preferia... como é que é? Preferia sempre a democracia atacando, a imprensa atacando ela do que a censura da ditadura e tal, né? A gente nunca teve esse comportamento. Tudo bem, eu xingo de bandido, filho da puta, o cacete, mas não é outra coisa. É diferente você atacar, o Diogo Mainardi me atacar de ladrão, dizendo que a peça que a peça estava no começo de ser escrita. Ele já disse que eu ia exaltar o Zé Dirceu e o Gilberto Gil, chamando o Gilberto Gil de ladrão. Era uma coisa completamente... A Veja, através desses três beócios, ela fez era uma coisa de assassinato de reputação, era toda semana. Era o Luiz Nassif, que sofreu também e tal, e processava a Veja, e a Veja ganhava todos os processos numa vara que tinha lá, acho que na Casa Verde, em São Paulo. Então, eu acho legal que o Reinaldo Azevedo, é ótimo que o Reinaldo Azevedo tenha caído a ficha. Mas já aconteceu algo semelhante com você, como ele relatou? De ter perdido emprego, perdido papéis? Não. Você trabalhou na Globo, encerrou agora o contrato. A Globo sempre respeitou. A Globo sempre respeitou. Desculpa, eu estou fumando porque o cigarro apaga, eu dou uma tragada, pego de novo. Eu fumo o fuminho de enrolar. Mais saudável. Esse faz bem. Não faz bem, mas pelo menos você não fuma enquanto você está dirigindo, você não fuma você tem que parar tudo para fazer um cigarrinho. De vez em quando eu estou de bobeira, eu faço 2 ou 3 para emergências. Hoje eu fiz 2, fumando durante a entrevista. Mas não, eu tive um filme, essa foi a única história, uma história muito louca. Eu nem botei no meu livro, porque é uma coisa tão insólita. Eu tinha uma amiga que estava virando produtora de cinema. E ela foi sócia de algumas produções. Um dia ela falou, poxa, eu quero produzir um filme sozinho e tal. E aí eu dei uma ideia para ela de fazer um filme sobre 4 coroas. 4 oitentões, setentões e tal. E dei uma ideia de um argumento de um filme. E a partir dessa minha ideia, ela me botou como coprodutor, fez um trabalho todo gráfico, me colocando como autor da ideia junto com ela, como sócio dela na produção. Contratamos, eu tenho os e-mails todos, contratamos um roteirista, ela não gostou do roteiro, daí o segundo roteiro foi feito por um casal, como é o nome dela? Ela morreu de asma. Ótima, ela é ótima, tem livros publicados, feminista, toda tatuada. Ai, meu Deus, me deu um branco. A Fernanda Young. A Fernanda Young,
Então, e ela não, eu gostei do roteiro, mas ela não gostou. Depois ela arrumou um outro roteirista. E um dia eu estava na Grécia, ela me disse que eu não ia mais participar do filme. Eu falei, como é que é? O filme é meu, como não vou participar do filme? Mas eu não tinha assinado nada com ela, ela era minha amiga. Certo. Eu tinha provas, aquelas provas que eram os panfletos que ela tinha feito para arrumar patrocínio. E ela falou, eu arrumei outro sócio e ele não quer você, porque você está muito queimado na esquerda e tal. Foi uma coisa, mas me bateu muito moralmente, sabe? Eu fiquei extremamente abatido moralmente. A gente chegou a fazer um acordo, ela ia me comprar a ideia, mas depois ela resolveu arrumar um bom advogado e não comprar a ideia. E o que ela fez foi o seguinte, eram 4 homens, ela reescreveu tudo, botou 3 mulheres e fez o mesmo filme, em vez de ser 4 velhos, eram 3 velhas. Mas não sei o que aconteceu. O filme foi filmado, eu sei porque eu sou amigo das atrizes, mas ainda não foi lançado. Foi a única, mas a Globo é uma coisa incrível. É quase uma... Porque a Globo nunca interferiu na minha vida. Você sabe que quando eu voltei a fazer política, na época do Mensalão, em 2004, 2005, comecei participando dos blogs de esquerda, né? A gente organizou o encontro de blogueiros progressistas, o primeiro blog prog foi no Rio, depois fizemos em São Paulo, depois teve outro em outro estado aí, e tinha Luiz Nassif, o Amorim, o Leandro Fortes, o Bira, esse pessoal o pessoal da Fórum, o Rovai, e a gente começou a se organizar na internet. Eu tive um blog, eu escrevia no blog do Nassif, e a gente começou a se organizar na internet. Eu sempre fui interneteiro e tal. Eu sou um dos primeiros do Brasil. E aí o que aconteceu? Que na primeira campanha da Dilma, quando o Lula começou, no final do Mensalão, a gente começou a tomar conta da internet. Aí veio primeiro em blogs e tal, depois veio o Twitter. Aí o Twitter já foi quando a Dilma, quando o Lula escolheu a Dilma para ser a sua sucessora para disputar a eleição. E as pessoas não sabiam direito. Eu me lembro no começo, né, as pessoas não sabiam direito quem era a Dilma. Você já conhecia a Dilma da época da militância na ditadura? Do Rio Grande do Sul. Eu lembro que quando ela foi secretária de Energia do Rio Grande do Sul, não me lembro bem o nome da secretaria, mas ela fez um trabalho muito bom no tocante à energia elétrica, inclusive implementando energia eólica lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um parque eólico muito grande que a Dilma foi que implementou. E depois eu estava indo muito para Brasília. E aí conheci também através de outras pessoas. Mas eu me lembro que quando o Lula foi eleito, o Werner Schunemann me falou de dois quadros muito bons que o PT tinha no Sul, que era a Dilma e o Rosseto. O Rosseto ocupou alguns cargos e tal, mas não virou uma liderança nacional. A Dilma virou uma liderança nacional. Você já pensou em se candidatar? Já pensei, sim, mas tanto o Zé Dirceu quanto o Lula foram contra, uns 5, 6 anos. Mas eu estava te falando do negócio da Globo. Apesar da Globo ter uma posição política no jornalismo, no Projac, nos estúdios Globo, a área de entretenimento da Globo não tem nada a ver com o jornalismo. Uma vez eu conversei com um dos donos, um dos 3 filhos do... Eu conheço os 3, mas um deles, o mais novo, o Zé Roberto, eu conheço mais, já encontrei com ele mais vezes. O segundo, que é o que trabalha, é o que é responsável pela TV Globo. O Zé Roberto é responsável pela Fundação Roberto Marinho. O Zé Roberto gosta muito da área de ecologia, tal, era muito ligado àquele programa da Futura, do canal Futura, de Globo Ecologia. Ele foi muito ligado ao Charney Júnior, que foi ministro do Meio Ambiente e tal. O João Roberto, que é O Globo, eu só vi uma vez. O Roberto Nini eu encontrei algumas vezes lá no projeto. Mas o João Roberto estava lá uma vez, entrou no estúdio, eu estava gravando uma novela, e ele entrou no estúdio com alguns empresários que vão lá de vez em quando conhecer a Globo, conhecer os artistas e tal.
E eu tinha acabado de conversar com o Lula, uns 2 dias antes, sobre essa história da minha candidatura, quando o Lula me tirou da cabeça, dizendo que não, e que achava bobagem, que achava que eu era muito mais importante na posição que eu ocupo. E ele falou assim, agora, precisa ver se a Globo não vai te demitir, né, com essa tua participação política tão intensa. E eu falei para o João Roberto, eu tive com o presidente Lula, e ele até falou que teve com você um tempo antes, ele falou, tivemos conversando e tal, parará. Pois é, ele ficou preocupado de você me mandar embora. E ele falou, você não vai ser mandado embora, Zé de Abreu. Primeiro que você é um baita de um ator. Segundo que você é a cara da Globo. Terceiro que você é uma das maiores provas de que a Globo não interfere na vida privada de seus contratados. Obviamente que o pessoal do jornalismo tem um outro tipo de contrato, né? O jornalismo trabalha com verdade, eu trabalho com ficção. O jornalista fala em nome da Globo. Quando ele entra, ele senta lá no balcão, ele está falando como a Globo, não é? Nós não. Eu não falo o que eu penso na Globo, eu falo o que o autor escreve. Eu decoro a fala que o autor escreve, aprovada pela Globo. Então não tem como... Eles podiam não me querer mais no elenco por causa da minha participação política, mas eles não têm esse tipo de preocupação. Eu não sei se é verdade, mas correu uma época, um boato na Globo, quando que o Boni teria falado, não contrata o Zé mais, o Zé é isso, o Zé é aquilo, e o Boni falou, olha, gente, empresa tem que ter lucro, o Zé dá lucro para a Globo, contrata o Zé, não tem problema nenhum. Caráter é típico do ser humano, a empresa não tem caráter, a empresa é uma pessoa jurídica, caráter é de pessoa física. Eu acho que a Globo não tem outros atores, o Paulo Betti sempre teve participação política, depois deu uma refluída, foi muito atacado numa época aí, que foi uma coisa terrível que aconteceu com ele. Mas o Osmar Prado também nunca se eximiu. O Zé Vilca, todo mundo sabia que tinha uma posição de esquerda, Marieta Severo, um monte de gente. Zé, agora você retornou e está nos iludindo de novo. Já se colocou à disposição do PT para concorrer a cargos eletivos. Eu quero saber que pé está isso. Agora vai, não vai? Eu estava na manifestação do Rio quando você apareceu de presidente. No momento que eu me coloco à disposição do partido, eu tenho que conversar com as pessoas do partido. Eu não vou lançar uma candidatura, eu nem sei a quê, vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, não tenho a menor ideia. Não tenho nenhuma viagem de ego, assim, Posso ser vereador, ouvi dizer que seria governador da Bahia. Ô, louco, você tá louco. Lá já tá cheio de governador. Não, lá vai ser o Jacques Wagner, óbvio. E que vai concorrer, vai ser uma disputa de foice, ele contra o baixinho ACM Neto, como é o apelido dele, esqueci mas olha, eu conversei com o Lula já 2 vezes, né, depois que ele foi tornado elegível de novo, depois que a farsa caiu, e o Lula continuou com a mesma posição. A gente só vai conversar de eleição ano que vem. Esse ano a gente vai... Se eu conseguir... Porque eu estava gravando uma novela que ia estrear hoje. Há 1 mês adiaram a novela para o 2º semestre. Há 15 dias pararam a gravação da novela de novo, por causa da pandemia. Então, não sei do meu futuro. Mas ninguém todos sabe, né? Que são contra, todos alegam que essa carreira artística... Não, eles alegam que eu sou muito mais importante como uma geste política, pessoal. O Lula diz claramente, você vai ser mais um deputado. E você vai deixar de ser o Zé de Abreu para ser mais um deputado. Eu prefiro você... Continua sendo Zé de Abreu. Você não sabe... É porque a gente não tem ideia. Eu tenho um amigo aqui no PT que diz que os petroleiros do Rio de Janeiro me adoram. Que eu virei um símbolo no MST, me falam também. Entendeu? Quando eu falei, um dia eu publiquei um Twitter que no futuro todo ser humano vai ser bissexual, criou uma discussão política
né? E esse amigo meu veio falar, os petroleiros estavam preocupados, os mais machistas, estavam preocupados, falou, pô, José de Abreu, aquele gauchão, tá falando que todo mundo vai virar viado daqui a pouco, mas não é viado. Vai ser bissexual. Não, mas você tem muitos incentivadores dessa carreira política. Olha, eu estava lá quando você chegou de presidente, lá na manifestação das mulheres no Rio, mas aquilo foi uma esperança, Zé, que olha, parecia que era assim, que era um pesadelo Bolsonaro no governo e era o Zé, nosso presidente. Salvando. Aquilo foi salvando, incrível, né? salvando. Foi incrível aquele dia. Foi incrível. Eu acho. 4 horas. Oi? 4 horas tirando fotografia no amarelinho. Olha. 4 horas tirando fotografia. Gente. Era um golinho de chopp. Eu fui provar depois, você estava, inclusive. Eu não sei se na época do Chico, do sítio do Chico que nos encontramos, você estava como presidente. Tava. Ai, que honra. Você ficou uma temporada agora. Você ficou uma temporada na Nova Zelândia, né? Que tem a primeira-ministra Jacinda. Foi pura coincidência, né? Não acredito em coincidência, sincronicidade. Eu fui parar num país, podia ter ido para qualquer país de língua inglesa, minha mulher queria fazer um curso de inglês, e a gente acabou ficando entre Nova Zelândia e Austrália, e foi uma decisão política. O primeiro-ministro australiano é um negacionista, um babacão, e a Austrália estava queimando, lembra disso? Que a Austrália estava pegando fogo, as florestas australianas. E eu já conhecia a Jacinda Ardern, a primeira-ministra da Nova Zelândia, quando ela teve aquele ato terrorista em Christchurch. E ela teve uma atitude absolutamente diferente. Primeiro, ela não deixou ninguém filmar o cara, o terrorista. Ninguém sabia o nome dele. Não vamos divulgar o que ele quer isso. Esses caras fazem isso para virarem famosos. Nós não vamos deixá-los famosos. O que tem que mostrar são as vítimas e tal. E ela colocou uma roupa quase que árabe e foi lá visitar e abraçou todo mundo e fez um estilo de governança que foi manchete no mundo inteiro, né? A maneira como ela tratou aquele ato terrorista. E aí a gente resolveu ir para Nova Zelândia, muito por causa dela. E chegou lá, veio a pandemia. A pandemia ainda era uma coisa muito longe. A gente estava de lua de mel, a gente estava em Bali quando ouviu falar a primeira vez, depois a gente foi para aquelas ilhas. E aí o que aconteceu foi que, quando a gente chegou na Nova Zelândia, só me perguntaram se eu tinha ido para a China. Você vê que ainda a coisa estava muito localizada. Eu falei que não, China não. Estive em Gili, estive na Tailândia e tal, dei todo o roteiro, o cara falou, não, tá bom, pode entrar. Aí a gente chegou dia 7 de fevereiro. No dia 7 de março, a coisa começou a pegar. Começou a chegar na Nova Zelândia. No dia 21, entramos em lockdown. Dia 21 de março. 6 semanas depois de lockdown total e absoluto, não tinha mais vírus. Caiu assim, caiu 99%, entendeu? Porque não tem como, o vírus não vive sem gente. Se não tem gente na rua, tá todo mundo trancado em casa, o que acontecia? Você podia sair da tua casa e ir até... Só ficou aberto supermercado e farmácia. Se a polícia... Você tinha o direito de sair da tua casa e ir até o supermercado e voltar. Mas chegava no supermercado, todo mundo de luva e máscara, não encosta menos de 2 metros, ninguém chegava a menos de 2 metros, tinha toda a marcação no chão, álcool gel para tudo quanto é lado. E aí o que aconteceu? Que o lockdown... Quando fala que o lockdown não funciona, eu vi funcionar. Ninguém me contou, eu vi. E você passou a pandemia toda num país que foi referência no combate. Imagine você chegar no Brasil agora, né? Como que foi o choque? Gente, a primeira-ministra lá, da Jacinda Ardern, ela e o diretor de saúde, que é um funcionário público, ele é amado pela população hoje em dia. Todo dia, 1 da tarde,
todos os dias, ela via para a televisão e fazia uma coletiva 1h da tarde, ela com ele. Ela respondia as perguntas políticas e ele respondia as perguntas científicas. E contava tudo. Não tinha segredo nenhum. Olha, nós não sabemos. A única informação, ela reuniu um monte de cientistas. Pô, se você vai guerrear contra um inimigo visível, você chama o exército, a força aérea, a marinha, o cacete. Se você está lutando contra um vírus invisível, você tem que chamar quem é que entende de combate ao vírus. É um epidemiologista, é um cientista. Então, a única coisa que nós sabemos é o vírus não vive muito tempo no ar. Na época ainda se achava que ele podia viver em cima de caixas, em superfícies, durante 4, 5 horas e tal. Agora, ele gosta de gente. Se ele não tiver gente na rua, se um não passar para o outro, ele vai morrer. E não teve jeito, ele morreu, ele acabou. Agora, o que ela propunha? Ela propunha, fique em casa, seja gentil, vamos todos lutar contra esse vírus, nós estamos todos à mercê deles, não tem ninguém que possa dizer ele não me ataca. Ele não escolhe pobre, rico, de esquerda, de direita, saudável ou doente. O vírus não tem escolha, ele ataca quem está perto. Quem se deixar atacar. Se você ficar trancado em casa com a sua bolha, ela falava muito essa história de bolha. A sua bolha pode ter um avô, uma avó, pode ter um sobrinho, um neto, não tem problema, desde que você fique nessa bolha. No dia que começou o lockdown, fecha essa bolha que estava no dia. Se você quiser botar uma pessoa até meia-noite, quando vai começar o lockdown, você bota. Mas é essa bolha que vai proteger. Quando ela abriu o lockdown da fase 4 para a fase 3, falou, olha, você pode já ter um vizinho na sua bolha, porque já não tem tanto perigo, não tem mais vírus. Era uma coisa extremamente científica, inteligente, e deu certo. Imagine se aqui o presidente da República, imagine um Haddad indo todo dia na televisão, porque o presidente da República aqui pode fazer rede nacional. Nós estamos vacinando sem campanha de vacina. Também a população lá teve apoio também para ficar no lockdown. Né? O país, eles lá não têm essa coisa de vacina como tem no Brasil, não. A medicina lá é um pouco diferente daqui. Eles têm um serviço, tem um SUS lá de universal também, mas você vai primeiro para uma GP, um General Practitioner, que é um médico, um clínico geral. Depois, se você precisar, ele te manda para o especialista. E eles não têm essa coisa de vacinar como tem no Brasil. Né? O Lula vacinou 80 milhões de pessoas em 3 meses. Foi uma coisa... O Brasil ganhou prêmios internacionais, né, de esquema de vacinação. Mas isso foi tudo feito com campanhas publicitárias imensas. Eu participei de algumas campanhas quando o Padilha era ministro da Saúde, e é uma coisa absurda. O país é muito grande, somos 220 milhões de pessoas, mas é um país imenso. Então, havia um plano de vacinação, ou não, quando a gente fez uma campanha para doação de órgãos. Isso é uma coisa extremamente estudada. O Bolsonaro não fez porra nenhuma, né? Ele não teve é só o contrário, ele só dá a bola fora. Ele é a favor do vírus, né? É uma coisa, é muito louca. Você entende, se você entende a mente do Bolsonaro à luz do Jairinho, do doutor Jairinho. Quer dizer, se você coloca, é o mesmo tipo de pessoa. Então, nós não compreendemos essa mente doentia. Não é doentia no sentido de que não é responsável. É uma psicopatia que existe num monte de gente. De todo pilantra que a gente vê no noticiário que cometeu algum crime hediondo é bolsonarista. É quase certo. É bolsonarista e tem foto com o Luciano Huck. A Damares... aquela história, né, Bia, que você vê no Twitter, né? Não falha uma. Ou o cara tá com foto... Se ele é de centro-direita, ele tem foto com o Huck, que é corrupto. Se é assassino, miliciano, tem foto com o Bolsonaro. O Huck pega aquela turma que queria nos matar
mas politicamente, que era o PSDB, PMDB, queria nos matar politicamente. Depois a coisa... Agora, o bolsonarismo quer nos matar fisicamente, né? Quer acabar com a gente como, não só como partido, mas como seres humanos. A população brasileira. Mas então, eu acho que o doutor Jairinho, assim como a Flor Delis, que eu me recuso a chamar de Flor Delis, é o típico representante dessa mente do Bolsonaro. É a mente da morte. Quando eu me autoproclamei presidente, ficava brincando na internet, botar coraçãozinho e florzinha vermelha, que é uma coisa que todo mundo que lutou contra o fascismo, que estudou a luta contra o fascismo, sabe que o fascismo idolatra a morte. A morte é o contrário da vida, mas é também o contrário do amor. Porque o amor a vida é amor, né? A morte é o contrário do amor, é o contrário da vida. A morte está implícita da nossa vida, mas matar, o que faz matar é o ódio. Né? O ódio que o doutor Jairzinho tinha daquela criança é o mesmo ódio que o Bolsonaro tem do outro, do diferente, do que não pensa como ele. Eu não sei quais foram o que o doutor Jairzinho... De repente, o doutor Jairzinho foi espancado pelo pai, pelo coronel Jairo, o doutor Jairinho, né? Eu não sei, vai saber o que tem na cabeça dessas pessoas. Mas é o mesmo comportamento criminoso. É o mesmo comportamento que idolatra a morte, não a vida. Que idolatra o amor. Acho que algum oficial franquista teria dito que uma frase que ficou marcante, assim, a baixa inteligência, viva a morte, né? Se não o próprio Franco. É mais ou menos nessa linha que eles traduzem a política. Eu acho que ele disse isso numa universidade, inclusive, não é? Sim. Eu acho que foi numa universidade em Salamanca, se eu não me engano. Gente, eu acho que a gente está vivendo realmente um momento... Mais uma sincronicidade da minha vida. Eu podia ter ficado na Nova Zelândia. Mas eu não aguentava mais ficar sem trabalhar. É muito difícil ficar sem trabalhar para um artista. Eu tentei trabalhar lá... Eu gravei meu livro, o primeiro volume do meu livro, eu gravei o audiobook, mas a minha profissão é uma profissão coletiva, né? Ator precisa de produtor, precisa de diretor, precisa de outro colega para você fazer diálogo. É muito difícil um ator trabalhar sozinho. E eu estava me preocupado também com a minha família, com os brasileiros. Não adianta eu estar lá numa bolha de saúde, o melhor país do mundo para se viver hoje, a Nova Zelândia. Eu tinha até como ficar lá mais tempo, tinha como pedir um visto especial lá. Mas aí eu precisava trabalhar por causa de dinheiro, eu precisava trabalhar por uma necessidade fisiológica. Eu um dia escrevi por que eu voltei, eu escrevi no Twitter que não adiantava eu estar num lugar onde eu posso respirar ar puro, sem vírus, se eu não posso respirar por um sufoco artístico, entendeu? Estava no meu limite lá, a Globo me liga e me dá um papel maravilhoso, talvez o melhor papel da minha carreira. Você não tem mais contrato com a Globo hoje, né, Zé? Não tenho. A gente desfez, terminou em junho, a gente não renovou. A nova Globo agora vai contratar por obra certa, mas eu também estava num momento que se eu tivesse renovado e eles me convidassem em seguida, eu não ia querer vir. Eu ainda estava em junho eu ainda estava num momento extremamente feliz lá na Nova Zelândia. Esse ano, em fevereiro, janeiro, depois do Réveillon, é que eu comecei a ver que não tinha mais como não voltar para o Brasil. Eu já tinha passado 1 ano e 3 meses fora do Brasil, saí daqui em novembro. Eu nunca tinha passado tanto tempo fora, eu nunca tinha passado tanto tempo sem trabalhar, eu nunca tinha passado tanto tempo longe dos meus filhos e dos meus netos.
Sabe, aí começou a me dar quase uma culpa cristã de estar num lugar tão livre do vírus e manter minha família toda no pior lugar do mundo, entendeu? Teve um estudo um instituto australiano, muito respeitado mundialmente, que colocou a Nova Zelândia como o primeiro país, o melhor país que combateu o vírus, e o Brasil como o último, em 50º lugar. Então, aquilo me bateu muito forte também. E aí, é engraçado isso, né? Parece que no que eu pensei em voltar, pinto o trabalho. Era para ser. Era para ser. Não, e o papel é maravilhoso. E é tal história, né? Ontem o Stepan Essential publicou um negócio que o Plínio Marcos teria falado, ator dá um dedo para fazer um personagem. E todo diretor da Globo, a primeira coisa que ele faz é te mandar a sinopse ou o resumo do personagem, para ver se você gosta ou não, para não ficar perdendo tempo. De repente, já fiz, né? Mas aí ele me mandou o personagem é maravilhoso, é genial. Que bom. É muito bom. E enquanto não está gravando, como está sendo o seu isolamento? Lendo muito? Como está? Tweetando, lendo. Li o livro do Stepan. Não tá, já saiu do meu. Li o da Márcia Tilbury, Conversa com Fascista. Eu estou com outro no Tinder. É um livro que não é famoso, eu nem me lembro o nome dele. Eu estou que nem o Moro. Mas o do Stepan é Descobrindo Pedras Preciosas, alguma coisa assim. Está lá na sala, mas é muito bom. O Stepan escreve muito bem. Ele escreve muito bem. É um susto, você leva um susto. Ele escreve muito bem, ele tem uma literatura muito particular. Stepan estourou como ator muito novinho, né? Ele é de Goiás. E Stepan foi do Partido Comunista há anos, né? Foi deputado pelo Partido Comunista, que já tinha virado PPS. Mas ele tem um trabalho lindo como na Casa dos Artistas aqui do Rio, que ele é o presidente há 20 anos, sei lá. Ele fez um excelente trabalho como presidente do Sindicato dos Artistas. E aí resolveu publicar um livro dele que é genial, muito bom. Mas o da Márcia Tilbury. Não, pode falar. É uma peça de teatro. No divã com o fascista, uma coisa assim. A gente está caminhando para o fim agora. O Ivan vai fazer uma brincadeira com você. Algumas sugestões do Google são feitas quando pesquisamos o seu nome. A primeira delas, que aí a gente vai pesquisar aqui no Google e você comenta essa pesquisa. São as mais direcionadas. Zé de Abreu cospe. Cuspi uma vez e vou ter que aguentar isso o resto da minha vida. Foi a única reação que eu podia ter. O cara era muito pequenininho e ele me xingava de filho da puta, a mulher me xingava de vagabundo, ladrão, a mulher me xingava minha namorada de vagabunda, 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 assim, repetindo isso sem parar. E aí o restaurante era de um conhecido, segurança segurou o cara. Porra, eu não ia dar um soco na cara do cara, seguro, entendeu? Aí eu não sabia o que fazer e dei uma cuspida. Nela eu não cheguei a cuspir porque eu estava tão nervoso que não tinha cuspe. Ela levantou porque minha namorada pegou o copo de cerveja dela e jogou no cara. Maravilhosa! Vídeo. Mas o mais engraçado, você vê que o mais engraçado, o babaca do cara, ele saiu do restaurante, para quem Reinaldo que ele escreveu? Gente! Reinaldo Sério? Azevedo. Caro Reinaldo. Procurou. A Petralha, José de Abreu, o Reinaldo cagou pra ele. Ele escreveu no Facebook uma carta para o Reinaldo Azevedo. Vamos lá, próxima. Zé de Abreu jovem. Faz tempo. Zé de Abreu jovem. Se consideram jovem? Claro que todo mundo se considera jovem, só idiotas. Você não faz ideia da idade que você tem. Você não tem
Principalmente, graças a Deus, eu não tenho nenhuma doença, nenhuma comorbidade, que está na moda dizer hoje. E a única coisa que me assusta, às vezes, é o tamanho da minha barriga. Não é nenhuma coisa grande, mas eu fui magro durante 50 anos. E essas manchas de sol que começam a mudar de lugar e eu tenho que ir no médico para ver se não é câncer. Aquele personagem acho que é seu último filme, antes que eu me esqueça, também se sentia assim, né? Não percebi a idade que tinha, achei muito bonito isso. É muito legal aquele personagem, eu adorei fazer. Eu assisti também. Eu vi ontem, adorei. Ganhei o maior prêmio de cinema do mundo, ninguém sabe isso no Brasil. Não sei. Mas ninguém sabe, saiu uma linha no Anselmo Góes, porque eu liguei para o Anselmo. O ator indiano que ganhou comigo, nós ganhamos em 2. Ele acho que ele ganhou do júri, eu ganhei da audiência. Ele saiu em 156 primeiras páginas na Índia. É o maior festival de cinema do mundo. Chama Golden Rooster and the 100 Flowers, na China. O maior festival internacional do mundo. Eu fui apresentado em Los Angeles por uma atriz chinesa e o diretor que me apresentou a ela, no meio da conversa, falou: qual foi o prêmio que você ganhou na China? Eu falei: Golden Rooster. A mulher parou, uma das atrizes mais famosas na China. Ela olhou e falou: você ganhou o Golden Rooster? What's your name? Ela pegou o celular, levantou da mesa, me deu um abraço, falou para todo mundo da mesa, foi um auê no lugar que a gente estava. Ela falou: porra, é o festival mais respeitado da China, o festival mais respeitado do mundo. Eu não acredito que eu estou jantando com o ator que ganhou o Golden Rooster. Até hoje. Foi com esse filme. Foi com esse filme. Ele é de que ano? Foi em 18 que eu ganhei. 2018. Vamos para o próximo, então. Só um instantinho, Ivan. Eu ganhei em Jaipur. Eu ganhei os 3 prêmios de melhor ator no mundo inteiro. Ganhei na Índia também. A sua foto jovem é um sucesso. E até entre o Partizano, estávamos conversando que tem foto de 2 jovens aí maravilhosos, que é você e o jovem Stalin. Não, mas você sabe que a foto fez sucesso depois que ela foi colorizada por uma inteligência artificial, por um seguidor meu do Twitter. Em branco e preto, ela fez um certo sucesso, mas quando ele colorizou, a única coisa chata é que diz que eu estou parecido com aquele Caio Coppola, pelo amor de Deus. Ah, não. Entre Partizano, já falamos. É o Zé jovem e o Stalin jovem. Zé de Abreu. Próximo é Zé de Abreu Fortuna. Fortuna? Fortuna, tá escrito aqui. Perfeito Fortuna, meu amigo, do criador do Chico Voador. Tem um outro Fortuna que era um cartunista. Fortuna no sentido de short, la gran fortuna. Em italiano, sim, eu tenho sorte. Saí de uma família de fazendeiros classe média, onde todos os meus primos eram meio ignorantões, não conseguiu sair da primeira série e tal, e eu virei um artista da Globo, né, do teatro e do cinema brasileiro. Tenho filhos maravilhosos, não tenho nenhum bolsonarista na família próxima, sou um homem de grande fortuna. Agora, ganho um salário bom, mas sempre gastei mais do que eu ganho. Anteontem encontrei com um filho depois de 1 mês e meio aqui, a gente está respeitando o distanciamento e tal, ele fez teste, eu estou fazendo teste toda hora, e ele falou: pô, quando é que você começou a ganhar dinheiro, hein? Então, eu acho que eu nunca comecei a ganhar dinheiro, eu trabalho desde 14 anos. Ele falou: você começou a guardar dinheiro depois que os filhos começaram a sair de casa, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo agora que eu era um dos maiores salários da Globo. Eu achava que a Globo sempre me explorou, mas me disseram que não. Agora, para renovar o contrato, fazia 21 anos que eu não renovava o contrato. Quando foi renovar agora, deu um problema lá, porque disse que meu salário estava fora do parâmetro da Globo. Mas não sei. Mas eu sempre gastei mais do que eu tive 5 filhos. Fui casado 5 vezes.
Sempre saí de casa com minha calça jeans e minhas camisetas Hering. Sempre deixei tudo nas casas que ficavam com as minhas ex-mulheres e meus filhos e tal. Tenho um filho com 3 mulheres diferentes. Nunca fui apegado, nunca fui um homem de ficar comprando. Fui ter meu primeiro apartamento quando me aposentei aos 65 anos. Sempre morei em casa alugada e achava gostoso. Morei em 12 bairros no Rio de Janeiro, em 40 anos. Conheço o Rio morando. Trocava de bairro toda hora. E depois que comecei a viajar, aí tive uma loucura de comprar um apartamento em Paris, que meus filhos quase me internaram, me interditaram, mas foi a única vez que eu fiz um bom negócio na minha vida, porque a Globo me emprestou metade e um banco francês me emprestou metade. Quando eu botei um pouco de dinheiro meu que eu tinha para fazer toda a história de ir para Paris, procurar, e depois para pagar tabelião, taxa, imposto e tal. O resto do dinheiro a Globo emprestou metade, eu paguei em 3 anos, e um banco francês, uma Caixa Econômica francesa, me emprestou outra metade, eu estou pagando em 10 anos. Eu falei que é um bom negócio pelo seguinte: o apartamento, nesses 6 anos, subiu 10%, mais ou menos. Em 6 anos, é um bom aumento. Mas o dólar subiu de 2,22. Quanto é que está o dólar hoje? Acho que 5, por aí. Por aí. Estava 2,22 quando eu comprei o apartamento. Então, como o apartamento está alugado, ele está meio que se pagando, né? Ele paga o aluguel, paga metade. Então, daqui a 4 anos, eu vou ter um apartamento no Rio e um apartamento em Paris. O apartamento de Paris, o Rio tem 130 metros quadrados, o de Paris tem 70. Se juntar os dois, não dá 200. Vamos para a próxima, então. Zé de Abreu e namorada. Agora estou casado, vai fazer 2 anos agora. A gente se conheceu no dia 27 de abril, começamos a morar junto na segunda semana de maio. A gente considera 27 de abril. Agora, hoje é dia 12, daqui a 15 dias vai fazer 2 anos que a gente está junto. Não é mais namorada, né? Sim. As manchinhas. Companheira. Zé de Abreu, presidente. Já falamos. Já falamos. Uma loucura que deu na cabeça. E aí uma psicóloga fez uma análise disso, eu acho que essa coisa de sincronicidade do Jung, que ele fala do inconsciente coletivo, eu acho que em algum momento eu senti que o povo brasileiro, algumas pessoas, estavam com uma necessidade de uma válvula de escape. E eu me autoproclamei, não por vontade própria, mas por uma sincronicidade, por esse inconsciente coletivo. E eu falei, vou ser presidente. E isso criou uma válvula de escape num momento importante. Foi importante para mim e foi importante para muita gente. Eu adorei o dia que o meu neto chegou em casa e falou: "Fala, vô presida." Que delícia! Vô presida foi demais. Vô presida. Eu nem sabia que presida é uma jovem, né? Então, vamos para a próxima. Zé de Abreu morreu. Puta merda, todo ano. É o que procuram aqui. Tem também, não sei, a gente já conversou. Os caras que têm umas páginas no YouTube, né? Eles botam Zé de Abreu morreu. Aí você vai lá e fala: Zé de Abreu morreu como ser humano, morreu como artista, não faz papel bom. Acho que era uma dúvida do pessoal, sei lá, procura a qualquer ator e deve ser isso. Algum ator morreu, vamos ver qual foi. Eu imaginei isso. Zé de Abreu, Regina Duarte, a gente já comentou aqui. Acho que é isso. Tem o Zé de Abreu, livro. A biografia. Minha biografia parece filme, porque já era para ter sido lançada há uns 4 anos como um livrinho pequeno. Depois veio a crise das livrarias, e aí eu mudei de editora e resolvi fazer aí uma outra editora falou: faz um tijolo. Eu falei: mas já vai chegar em 900 para vamos botar um tijolo e tal. Aí entrei numa de fazer sozinho, de tentar aquela coisa do autor, de clube de autor, da Amazon Books, da Kindle Books, que você pode
Falei, não vou escrever esse livro, me deu tanto trabalho para a editora ficar com 90%, eu ficar com 10%, isso é uma sacanagem. Aí a Kindle deixava com metade, uma coisa assim. E no fim a coisa foi indo, apareceu uma startup, que já está grande pra caramba, de 3 jovens, chama-se YouBook. Eles começaram como audiobook, mas entraram nessa de podcast. Hoje eles têm um monte de assinantes, é tipo uma Netflix. Você pode ouvir o livro que você quiser, mas você pode ouvir o Globo, você pode ouvir a Folha, o Estadão. Eles têm podcast de política o dia inteiro, de notícia o dia inteiro. Já estão abrindo no Canadá, em Portugal. E aí eles vão lançar não só o livro narrado, o audiobook, que vai ser o primeiro audiobook, não sei no mundo, mas no Brasil vai ser, que é a minha vida, eu escrevi, e a minha voz que vai narrar na primeira pessoa. Então isso vai ser como se tivesse sentado com você numa mesinha contando a história da minha vida. Mas eles vão fazer também o livro digital e vão fazer também o livro impresso. E agora decidiram, a semana passada, que vão botar algumas fotografias e tal, para ilustrar, para ficar mais bonitinho. Então a gente está demorando para fazer uma coisa legal. E como o livro não é uma coisa de atualidade, eu termino na Grécia, a minha autobiografia termina, senão você não tem fim, né? Eu estou vivo ainda. Termina na Grécia e depois eu faço um apêndice falando da luta política, que eu não falo muito de política no livro, não. Bom, então é isso, Zé. Foi ótimo nosso papo. Indescritível aqui. Tem você como nosso convidado. Não esperava. Parabéns pelo aniversário, parabéns pelo site. Não é blog que fala mais hoje em dia, né? É um site. Mas a gente não fica ofendido também. De certa maneira, é um blog também. Porque Antifascista. É um portal de cultura. Portal, né? Portal de cultura, antifascista. Textos diversificados. Tem crônicas, tem notícias. Eu andei dando uma andada por lá. Tem até reportagem em quadrinho, né? Tem bastante. Um beijo, então, queridos. Beijão. Foi um prazer, Zé. Ótimo. Obrigado. Tchau. Fora genocídio. Fora. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você gostou, acesse o nosso site, clique no sininho das notificações, compartilhe com seus amigos, colabore no Catarse e nos siga nas redes sociais. Obrigada e até a próxima!